Boa noite. Damos continuidade à 11ª Semana Jurídica do curso de Direito do Centro Universitário de Araras, Dr. Edmundo Wilson, UNAR. Realização do Centro Universitário de Araras, Dr. Edmundo Wilson, através do seu Núcleo de Prática Jurídica e do Diretório Acadêmico 7 de dezembro. Vamos agora convidar os membros da mesa diretiva para esta noite. Os professores Nelson Batista, Renato Fanin, Jorge Aguiar e Sebastião Bazon. Convidamos, por gentileza, a professora Yara Gomes para que também faça parte da mesa diretiva nesta noite. Convidamos o aluno Denner Júnior, coordenador jovem do Hospital de Câncer de Barretos. E chamamos agora o palestrante desta noite, Dr. William César Pinto de Oliveira. Agradecendo a presença de todos, convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. E logo após, ainda continuando em pé, vamos acompanhar o hino do curso de Direito. Estrelado, e digo bem de longe.
justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Eu gostaria de anunciar os nomes das 25 pessoas que foram escolhidas para serem jurados na palestra da manhã, o júri simulado. Pediria também a gentileza que amanhã ocupassem as 25 pessoas as primeiras cadeiras deste lado, aqui à minha esquerda. Bianca Bianchini, Bruna Dias Oliveira, Heloísa do Carmo Geronasso Paiva, Carla Cerne Cortilho, Ivan César Consone, Glauco Vilega dos Anjos, Anderson Alberti da Silva, Vanusa Costa e Schemp, Franciele Prestes, Denner Júnior, Natália Eduarda Pereira da Silva, Tabata Cristi Miller Cabrini da Costa, Misael Garcia de Aguiar, Maria de Lourdes Batista de Oliveira, Letícia Gabriela da Costa, Luiz Fernando Simão, Larissa Menin, Marcelo Luiz Diniz, Paulo César Bueno,
Samira Salles Lotto, Vinícius José Zaniboni, Regiane Fabre, Natália Lemos, Nelson Douglas de Souza e Pedro Luiz Bueno de Oliveira. E agora convidamos o discenter Denner Júnior, coordenador jovem do Hospital do Câncer de Barretos e coordenador da caminhada Passos que Salvam, a apresentar a iniciativa deste conhecido hospital. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer à professora Cris, o professor Marta, também o William, pela oportunidade de estar falando deste nobre evento do Hospital de Câncer de Barretos para todos vocês. Para falar da caminhada Passos que Salvam, a gente precisa falar a respeito do câncer em crianças e jovens. Hoje em dia, o índice de cura dessa doença no Brasil é de 50%. Então, a cada 100 crianças que têm câncer hoje no Brasil, 50 são curadas e 50 acabam falecendo. E o câncer é a doença que mais mata na infância e na adolescência, é a principal causa de mortalidade. Diferentemente nos Estados Unidos, lá no Hospital St. Jude, o índice de cura é de 90%. O Hospital St. Jude, que fica em Memphis, é o hospital referência mundial no tratamento oncológico infantil. Barretos, diante dessa total diferença, desse total atraso em relação ao índice de cura, buscou nos Estados Unidos informações, buscou métodos de estar aumentando o índice no Brasil. Em 2012, eles fizeram uma visita. E o primeiro pedido do St. Jude foi de estar desvinculando o tratamento do adulto com o da criança. De que forma? Até 2012, a criança ocupava o mesmo ambiente que um adulto. Imagina nós, vamos colocar no lugar de uma criança de 8 anos, que divide um quarto com um idoso de 85 anos com câncer na fase terminal. Qual que é a expectativa de vida que essa criança tem ao lado dessa pessoa com câncer na fase terminal? Praticamente nula. Então, em 2012, eles inauguraram um pavilhão que iria se dedicar integralmente a esse tratamento. Essa foto mostra a recepção do hospital. Eu já entrei várias vezes e, particularmente falando, eu nunca me senti no hospital. E eles construíram esse ambiente justamente para a criança não se sentir que ela está no hospital, para ela se sentir em casa. Lá tem diversas interações, é artista que visita, é Liga da Justiça que vai brincar com as crianças, sala de jogos, brinquedoteca, lan house, cinema. Há uma infinidade de opções para a criança ocupar o seu tempo. Então, de 2012 para cá, além do tratamento biológico, o bem-estar da criança teve um grande avanço aqui no Brasil. Esse foi o primeiro pedido do St. Jude. Esse gráfico ele mostra a evolução do índice de cura no intervalo de 50 anos lá nos Estados Unidos. 1962 foi quando inaugurou o centro lá em Memphis. Há 50 anos, uma criança que tinha leucemia, a chance de cura dela era de 5%. A cada 100 crianças com leucemia 50 anos, 5 eram curadas. E atualmente o índice já chega a 90%. E não só na leucemia, praticamente todos os outros casos houve um avanço muito considerável. Por que a gente traz esse gráfico? Para mostrar que no nosso país também é possível aumentar o índice de cura. Não foi do dia para a noite, Foi um processo de 50 anos que hoje eles alcançaram o melhor índice no mundo. Então aqui no Brasil, começando ações, falando sobre sinais e sintomas também é possível. Quando que alcança os melhores tratamentos? O melhor tratamento, quando que tem sucesso no tratamento? São 3 pontos. O primeiro, o diagnóstico tem que ser feito precocemente. De que forma? Sabendo quais são os sinais e sintomas, que eu vou falar algum deles posteriormente. Principalmente os médicos, que é a quem cabe esse dever. Fazendo o diagnóstico no início da doença, a criança é encaminhada para um centro de referência. Então, não só para Barretos, mas para o Boldrini, para Sorocaba, que tem uma clínica também para tratamento de criança, centro de referência que atenda com protocolos adequados. E que ofereça uma equipe multidisciplinar. Não é só a figura do médico, É um dentista, é um terapeuta, é um fisioterapeuta, é um psicólogo, porque muitas vezes, quando a família chega com a criança no hospital, o primeiro profissional não é o médico, é um psicólogo, porque para amparar essa pessoa que está com essa doença. Então, esses 3 pontos é a chave do sucesso para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Esse gráfico, ao mesmo tempo interessante, mas muito vergonhoso para o nosso país, ele mostra a queda da taxa de mortalidade no intervalo de 37 anos, levando em conta todos os tipos. Os Estados Unidos, que é um país difícil de comparar, sem dúvidas alguma, reduziu a taxa de mortalidade em 2,5%. Mas por que não comparar com o Chile, que caiu 2,4%,
A Argentina caiu 1,8% e o nosso país, entre todos elencados, representou a menor queda. Em 37 anos, reduziu 0,3%. Então, nesses 37 anos, o que o Brasil fez para diminuir a quantidade de morte de criança por câncer? Praticamente nada, praticamente foi nulo, né, a ação. Quais são as formas mais frequentes? Em primeiro lugar, a leucemia. Em segundo lugar, o tumor de sistema nervoso central. E em terceiro lugar, os linfomas. Então, consequentemente, esses são os 3 casos que precisam de uma maior atenção em relação aos sinais e sintomas. No Brasil, nem todos os casos são tratados em centro de oncologia. O que seria isso? Nem todas as crianças que têm câncer, os jovens que têm câncer, chegam no hospital para começar o tratamento. Por que isso acontece? O primeiro ponto é a falta de informação entre leigos. É a falta de saber que dores na cabeça, que dores ósseas, que manchas roxas, que sangramentos na gengiva, que ínguas, que determinados sinais e sintomas são de câncer infanto-juvenil. Principalmente por parte dos médicos que cabe essa função. E também para dificultar, os sintomas comuns com outras patologias dessa faixa etária. Pode reparar, todos que eu falei, as dores na cabeça e os demais, são todos muito comuns com outras patologias que acontecem nesse período da infância e da adolescência. E o que isso leva? A famosa negação dos sintomas, né? O medo do diagnóstico. Que pai vai querer acreditar que o filho está com câncer, com osteosarcoma, porque ele apresenta dores ósseas. Ou vai querer acreditar que está com tumor de sistema nervoso central, porque tem dores na cabeça. É o medo do diagnóstico, né? É negar o sintoma, é não encarar o câncer, né? E a rede pública, o acesso desigual às tecnologias. Aqui no Brasil, quando a gente fala de criança e de jovem, esse não é o nosso principal problema. Se a gente falar de adulto, esse é o principal. É caso de câncer de pele que é agendado para agosto do ano que vem. A pessoa vai estar viva até lá? Pode ser até que não. Mas para a criança, não. Se tiver um caso conhecido, cerca de 2 semanas, no máximo, a criança já vai estar recebendo tratamento. Então, o nosso principal problema quando fala de criança e de jovem é a falta de informação. Aqui para dar uma passada rapidamente para vocês, depois amanhã a gente vai estar entregando um folder com todos esses sinais e sintomas. A leucemia, os principais sinais são as infecções que aparecem no corpo, a palidez inexplicada, os sangramentos principalmente na região da gengiva, as manchas roxas, principalmente porque a gente está falando de um câncer que afeta, né, o sangue, e também as dores ósseas. O retinoblastoma, ele é um câncer que afeta os olhos, a retina dos olhos. Na minha opinião, é o caso mais fácil de fazer o diagnóstico. Como que faz? Com uma foto com flash, o olho da criança vai sair esbranquiçado, um reflexo no olho da criança branco vai ser feito. Falando assim é difícil, né? Parece difícil, mas vai no próximo slide. Essas fotos mostram, né? Com uma foto, o bebê, a criança, o olho branco que aparece na criança. Com essa foto é feito o diagnóstico de retinoblastoma. Para finalizar lá, o tumor de Wilms, ele é uma massa, é um caroço que aparece no abdômen e sofre dor quando compressão. O osteosarcoma são os tumores ósseos. Para esse tem que tomar muito cuidado. Barretos fala, né, que tem a famosa dor no crescimento. Falta de cálcio, isso, aquilo. Para Barretos, crescer não dói. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Se pratica uma atividade física, sente dor no dia seguinte, tudo bem. Mas algo que você tem frequentemente, que quando chega à noite piora a dor, aparece uma mancha vermelha de inflamação, muda o volume de uma perna para outra, aí com certeza o médico tem que fazer raio-x para que não seja, para que veja se não tem nenhuma anormalidade. E por último, o tumor de sistema nervoso central. São as dores na cabeça, os vômitos, aí começa a avançar o tumor. As alterações motoras, cognitivas, paralisia de nervos, a visão dupla. Esses são os sinais e sintomas dos principais tipos. Posteriormente, a gente entrega o folder para vocês. Para finalizar agora, o primeiro pedido foi de estar desvinculando o tratamento do adulto com o da criança. E o segundo pedido foi de fazer uma caminhada, em que no mesmo dia e no mesmo horário, todas as cidades estariam alertando a população para a importância do diagnóstico precoce. Ela veio para o Brasil em 2012, 9 cidades participaram em 2 estados. Em 2013 foram 80 cidades em 7 estados. Ano passado foi o nosso primeiro ano, 202 cidades participaram em 11 estados. E esse ano já tem mais de 350 cidades que vão caminhar. Quem quiser estar participando, seria um grande prazer, gostaria de contar muito com a participação de vocês. Vai acontecer dia 22 de novembro, né? Estamos a um mês da caminhada, é um domingo, às 8h30 da manhã a concentração no ginásio, 9h30 a saída. Nesse meio tempo vai ter uma aula de zumba, um aquecimento, um momento para o pessoal estar acordando para caminhar.
Quem quiser adquirir o kit para participar, o kit custa R$30, vem camiseta, boné, um par de cadarço e um squeeze, uma garrafinha d'água. Esse kit, o valor de R$30 é revertido para o Hospital de Câncer de Barretos. Ano passado a gente vendeu 1.790 e arrecadou R$44.750 para o hospital. Então esse ano, se alguém quiser estar adquirindo, a gente está vendendo aqui antes das palestras. Quinta, amanhã e sexta será da mesma forma. Da minha parte é só, eu agradeço pela atenção, agradeço pela oportunidade, peço desculpas ao palestrante que atrasei um pouco o momento da palestra. Posteriormente, para não atrapalhar também agora, eu estou disposto a esclarecer qualquer dúvida e peço também a ajuda dos representantes de classe, das pessoas envolvidas para ajudar o pessoal do curso de Direito a participar deste evento tão importante em Araras. Muito obrigado e boa noite, boa palestra.